Como eu tenho juízo, eu vou olhar para a pessoa mais bonita aqui, que é o pastor Adeilson. E ele nem dá atenção para mim. Ele não percebeu que eu estou carente ainda, né? Que alegria estar com vocês aqui hoje. Obrigado por se lembrarem do veterano, do velho pregador. Adeilton começou a falar ali, eu falei, meu Deus, ele está se sentindo com 20, eu estou me sentindo com 150. Porque não é você, Bocó, né? Quero cumprimentar aqui a todos os jovens da Conjadem. Parabéns pela festa, porque está linda. Pastor Adeilton, amigo de longa data, o tempo fez bem para você. E o Senhor te deu essa cidade, a chave dela na sua mão. Se voltássemos há 30 anos e a gente conversar, a gente nunca ia imaginar isso. Deus tem seus propósitos. Parabéns. A pastora Elisandra, é ela? É a mesma? Essa aqui está mais nova. Deus abençoe, pastora. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Pastor Eduardo, que é o nosso vereador, cadê ele? Eu estava falando aqui. Quando o senhor pegou a flecha, eu falei, vou embora. Geralmente sobra para o pregador. Eu falei, me dá uma flechada aqui. Deus abençoe, parabéns pela história. Pastora Ananda, o senhor orou, hein? Não, olhando bem, eu estou achando que ele fez foi uma macumba, porque ela é bonita demais, velho. Deus abençoe vocês, viu? Max do Corinha, hoje você colocou meia? Vocês já viram o vídeo dele, ele com a calça que vem por aqui? Umas canelinhas desse tamanho, parece uma saracura. Eu sou o mais velho aqui, eu posso falar. Max, Deus te abençoe. Criatura linda, um menino fantástico. Seu ministério tem impactado. Deus abençoe, viu? Vamos ficar em pé? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Deus está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João olhando para ele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, colocou-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, no banco, debaixo do braço, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Deus de Israel, nós te louvamos. Entendemos que a sua presença está entre nós. Acreditamos que dentro de alguns minutos e o complexo Canaã, mais uma vez, ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo.
E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Manaus, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Senhor. Toma ela nas suas mãos agora. Eu disse agora. Agora. Agora, meu Senhor. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Graças a Deus. Alguém acredita que Deus ainda fala? Eu também. Só queria falar com o sonoplasta. Tem como colocar um pouquinho mais de som para mim aqui? A minha voz não é bonita igual a do pastor Eduardo, né? E também eu não tenho o dinheiro que ele tem, então. Queridos, eu estava pensando no que falar aqui hoje, porque é muito difícil pregar para um público extremamente preparado. Eu estou pregando hoje para a nata da sociedade do estado do Amazonas. Estou pregando para o suprassumo do melhor que existe. Cheguei aqui, eu olhei e eu vi um céu, todo mundo de azul. Quando eu terminei de orar, sentei, eu olhei, eu vi brasas de fogo esparramadas nesse lugar. Flechas atiradas com o arco do eterno. E aí eu falei, Senhor, o que eu ministro aqui hoje para uma igreja que sabe tudo e um pouco mais? E Jesus me fez lembrar do texto que eu li. Enquanto eu estava lendo, eu fiz questão de soslaio, de canto de olhos, olhar e observar. E eu vi gente lendo, fazendo assim a Deus, como que dizendo, é isso que ele vai pregar aqui? Quem aqui nunca ouviu alguém pregar sobre o paralítico da porta do templo Formosa? Quem nunca ouviu um pregador pentecostal falar do Pedro gritando, levanta e anda? E eu sei que quando tem um congresso como esse, a expectativa é que o pregador traga uma mensagem escalafobética. Não procure no Google, que não existe, é invenção de seminarista, né? É aquela mensagem que arranca tatu da toca e sabiá do toco, né? Virada no giraia, né? E aí vem um velho pregador e lê um texto extremamente conhecido. Mas fique em paz, eu tenho experiência e eu sei exatamente o que Deus pode fazer aqui hoje. Eu quero revelar para vocês, repartir uma visão que Deus tem me dado nos últimos meses dentro desse texto. Eu fiquei maravilhado. Eu fiquei olhando para o texto que eu escuto desde criança. Eu prego desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 53, carinha de 60, corpinho de 70. E o que não me falta é experiência com a Bíblia. Eu li esse livro mais de 30 vezes de capa a capa. Escrevi mais de 20 livros sobre a Bíblia e uma enciclopédia de 750 páginas de conhecimentos bíblicos. Eu preguei em quase 100 países do mundo, em todos os continentes da terra. E só no meu Brasil, no meu lindo Brasil, em mais de 4.700 municípios. Então eu tenho história com a Bíblia e com o crente. Atos dos Apóstolos capítulo 3 se revelou para mim nesses últimos meses de uma forma que eu nunca havia compreendido. O Senhor mudou alguma coisa dentro de mim. Eu quero que isso que Ele mudou em mim mude em você também. Pastor, conta logo a revelação. Já vou contar. Primeiro deixa eu desenhar um texto. Eu vou desenhando e você vai pintando comigo, tá bom? É pós Páscoa, é pós encontro com Jesus, é pós milagre do Pentecoste. É um culto de ação de graças. Não é o primeiro, são vários. Todos os anos em Israel,
pós-festas proféticas, pós-festa da Páscoa, pós-festa do Pentecoste, os judeus iam para aquele templo para fazer duas coisas: agradecer a Deus por tudo que haviam recebido no ano, ou pedir perdão a Deus por terem perdido tudo naquele ano. Ou eles iam adorar a Deus dizendo: foi um ano de prosperidade, ou eles iam dizer: foi um ano de extrema miséria. Pedro e João não estão entrando ali para visitar, são crentes antigos, são membros daquela igreja de muitos e muitos tempos. Pedro e João eram sócios em uma embarcação, meninos pobres que tiveram a felicidade, e alguém pode até dizer que é infelicidade, mas eu insisto, a felicidade de nascer num tempo de opressão, num tempo de terror sobre Israel. O Império Romano, o império mais cruel da história, conseguiu fazer com o povo hebreu aquilo que nem Babilônia, que foi o império mais poderoso do mundo, conseguiu. O Império Romano conseguiu fazer com que os judeus ficassem escravizados dentro da sua própria casa. Fizeram com que os judeus ficassem escravizados dentro da sua própria cidade. 75% do ganho de um judeu naquele tempo era pago em tributo para Roma. Eles recebiam cerca de 25% do que ganhavam para sobreviver. Então mal conseguiam comer, mal conseguiam se vestir, porque é assim que os impérios fazem: tire da pessoa a dignidade dela. Tiraram também dos judeus a habilidade cultural de aprenderem a ler e a escrever. Por isso que eles criaram a tradição oral, que era o pai contando para o filho, que contava para o neto, até decorar, e assim iam seguindo. Pedro e João eram analfabetos. Eu disse que eram o que, igreja? E alguém está dizendo: não, pastor, mas tem livros deles escritos na Bíblia. Tem de João, tem de Pedro. Os livros de Pedro não saíram da mão dele, saíram da boca dele. Quem escreveu foram escribas, discípulos que aprenderam a escrever. Escreviam o que o velho falava e colocavam: essa carta é de Pedro. Já João foi diferente. João foi alfabetizado com 90 anos de idade. Quantos anos eu disse, igreja? Pergunte para alguém do seu lado: você sabia disso? O apóstolo São João foi alfabetizado com 90 anos de idade. E isso não é porque ele queria, foi por livre e espontânea pressão. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Ele está preso na ilha de Patmos, está chorando, e ele recebe a visitação do Senhor. Aí Jesus chega perto dele e diz assim: João, eu vou te mostrar coisas grandes, as coisas que eram, as que são e as que ainda hão de acontecer. Só que eu tenho que te dar uma ordem primeiro: tudo que você ver, escreve em um livro. Mas ele era analfabeto. Como é que o senhor sabe, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13. Logo depois desse milagre, que daqui a pouco eu vou pregar, as pessoas ouviram Pedro e João pregando e falaram assim: não são, pois, esses homens iletrados, sem cultura? Como, pois, os ouvimos pregar com tamanha eloquência, com tamanha sabedoria? Então João foi obrigado a aprender a ler e escrever depois dos 90 anos, para cumprir o que o Senhor disse. Ele sai da ilha de Patmos, vai para a cidade de Éfeso, que já tinha uma igreja plantada pelo apóstolo São Paulo. Ele velhinho é abraçado pela igreja, e aos 90 anos pastoreou Éfeso ainda por 3 anos. Ele pastoreava, aprendia a ler e escrever, e aí ele colocou no papel Apocalipse, o seu evangelho e as suas cartas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Eu estou começando a contar isso porque tem muitos jovens que já desistiram de tudo e acham que por causa do presente ou por causa do passado, o seu futuro já está decidido. E acham que porque nasceram numa família desestruturada, porque moram numa choupana, porque não sabe ler nem escrever, porque teve que pegar um barco para vir aqui depois de 10, 200 horas, e fica lambendo as feridas da pobreza, da situação social, achando que a sua vida já está definida. Sua vida não está definida aqui nesse plano. Sua vida está definida nesse plano. Como assim, pastor? A horizontal não dita quem você é, a vertical dita quem você é. Homens podem não acreditar em você, mas o Deus que te salvou apostou todas as fichas em você. E se ele fez na vida de um homem com 90 anos, imagina o que ele pode fazer na sua ainda. E se você acredita, dê logo aí um grito de glória a Deus daquele tamanho. Pedro e João são então sócios de uma embarcação,
Mesmo seguindo a Jesus, todos os anos, pós-Páscoa, pós-Pentecoste, eles iam naquele templo. O templo era grande, tinha 12 portas. Quantas portas eu disse? Por isso que a Bíblia vai destacar a porta onde o milagre acontece, com direito ao nome dela. O milagre se deu na porta chamada Formosa. Por quê? Porque cada porta daquele templo tinha uma espécie de dono. Não era dono que mandava, era quem podia sentar na porta para pedir esmola. Nem todas as pessoas podiam pedir esmola em Israel. Nem todos os doentes eram bem-vindos andando pelas ruas da cidade. Os judeus atrelavam doenças, anomalias físicas com pecado. Alguém lembra quando levaram para Jesus um cego? Mas devia ser um cego cujo rosto dele era todo torto. Os discípulos ficaram tão espantados que foram até Jesus e disseram assim: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Para ele ter nascido desse jeito? Ainda bem que perguntaram. E Jesus quebrou a perna deles dizendo assim: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. E isto aconteceu na vida dele para que o nome de Deus fosse nele glorificado. Só podia pedir esmola em Israel aqueles que tinham uma autorização do governo. E para ter uma autorização do governo, a sua família tinha que ser amiga de alguma família que tinha uma espécie de tráfico de influência com os políticos da época. Então, aqueles que nós vemos na Bíblia, miseráveis, andando pela cidade, não pelos caminhos, pelos becos e valados, os que andavam pelas cidades só podiam fazê-lo se tivessem um alvará. E eu vou provar para vocês. Tem um outro cego na Bíblia, sentado no meio-fio de um caminho. É o cego mais famoso da Bíblia. O nome dele é Bartimeu. Qual é o nome dele? Bartimeu está sentado no meio-fio. Está vindo Jesus com uma multidão, a algazarra, o barulho. E ele, que não pode ver, só escuta a pergunta: o que está acontecendo? E alguém disse para ele: está passando por aqui Yeshua. Mas qual Yeshua? Aquele que faz milagres, aquele que trouxe o morto de 4 dias lá de dentro da tumba, aquele que curou o paralítico. O coração de Bartimeu quase sai pela boca e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como não havia resposta, ele foi aumentando o volume da voz até que começou a incomodar. Os organizadores da cruzada, daquele congresso, do evento, saíram e foram lá e falaram para ele: cala a boca, você está atrapalhando a reunião do mestre. Aí que Bartimeu gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E funcionou, porque Jesus parou de pregar, chamou a atenção e disse: o que está acontecendo? Que barulheira é essa? Tem um cego ali que não para de gritar o seu nome. Traz o cego para mim. Alguém foi lá e disse: Bartimeu, pode parar de gritar, o mestre está cá e te chama. Agora escute o que vai acontecer. Bartimeu é o cego que mais enxergava no mundo, porque ele ficou em pé e ao invés de se dirigir até Jesus, a Bíblia diz que ele pegou uma capa que estava sobre ele e fez o quê? Ninguém mais lê a Bíblia, Jesus. Ele pegou a capa que estava sobre os seus ombros, a Bíblia diz, e ele jogou fora. Você nunca se perguntou o que aconteceu? Será que estava frio e ele esquentou, ficou com calor? Será que a roupa era velha, estava suja, ele não queria chegar perto de Jesus? Não. Aquela capa era exatamente o documento que dava a ele a liberdade para pedir esmolas ali. E por que eu disse que ele enxergava mais do que todo mundo? Porque quando ele ouviu falar que Jesus estava chamando, ele disse: pronto, quem está me chamando é o dono do mundo. Eu não preciso mais de capa. Segura. Eu não preciso mais de ajuda do governo. Eu não preciso mais do Bolsa Família. Eu não preciso mais de esmola. Quem está me chamando não me dá esmola. Ele tem o céu e a terra na palma da sua mão. Ele pode me dar tudo mais. Entenderam? Então ali na porta chamada Formosa tinha um rapaz. Capítulo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos vai falar para nós que ele tinha mais de 40 anos. Tendo mais de 40 anos, tendo feito o seu bar mitzvah com 13 anos, que é a passagem do menino para o homem, com 13 anos, com a documentação conseguida em Jerusalém, 2 anos para isso oficializar, com 15 anos de idade, ele sentou na porta daquele templo. Aquela porta era dele. Na outra tinha outro paralítico, na outra tinha um outro cego, na outra possivelmente um leproso, e o leproso tinha que carregar uma placa: imundo, para as pessoas não chegarem muito perto. Mas eram pessoas que tinham autorização do governo. Esse garoto estava sentado ali há pelo menos 25 anos. Pedro e João
nesta época, tem pouco mais de 27, 28 anos. Eles cresceram subindo aquele lugar, vendo aquele paralítico. Por isso que a Bíblia vai dizer no final: ele era conhecido de toda a cidade. Como é que toda a cidade conhece um pedinte de esmola? É porque todos entravam no templo e encontravam ele ali. Quem entendeu até aqui, diga: eu entendi, pastor. Agora respire fundo. Pedro e João estão entrando naquele culto, como entraram no ano passado, no ano retrasado, e em todos os anos, sempre fazendo a mesma coisa, olhando para aquele paralítico, e o paralítico olhando para ele, dizendo assim: me dá uma esmola. O ano de bênção, está aqui uma esmola. O ano de tribulação, Shalom Adonai. E só isso. Pedro e João não haviam combinado nada. Pedro e João, chegando no templo, na hora da oração, se dirigiram para a porta chamada Formosa. Pergunte por quê? Todo bom crente, quando se converte, ele começa a sentar num lugar e não tem quem tira ele mais dali. Se você chega lá atrasado, o irmão fala: esse lugar é meu. Mas não tem o nome da criatura ali. Mas depois que ela congrega muito tempo, ela se sente dona. Pedro e João sentavam perto daquela porta. Eles estão olhando para o paralítico, e o paralítico estendeu a mão. A Bíblia diz: e ele, estendendo a mão, pediu uma esmola. O paralítico não é cego. Vai anotando. Ele é paralítico. Como ele é só paralítico, ele está olhando, porque ele está sentado, perna travada. Pedro e João são altos. Ele tem que olhar para eles para pedir esmola. Aí ele estende a mão e diz: me dá uma esmola. Pedro e João eram só para falar para ele: está aqui o dinheiro, ou Shalom Adonai. Como Pedro e João já não eram mais donos de embarcação nenhuma, Jesus tirou eles da profissão deles, eles viviam da fé, não tinha oferta para dar. Aí acontece algo que mexe comigo. Mude a música, Roberto. Pedro olha para o paralítico e diz assim: olha para nós. Isso aqui chamou minha atenção, porque o paralítico já estava olhando para eles. O paralítico não é cego. Me dá uma esmola. E está esperando a esmola. Aí Pedro diz: olha para nós. O paralítico não deve ter entendido nada. Ele é louco, eu já estou olhando para ele. Aí começa a revelação. Pedro não estava chamando a atenção do paralítico. Pedro queria a plateia. Pedro estava gritando para quem estava atrás dele, entrando no templo, para quem já estava perto da porta. E ele falou tão alto que todos pararam para olhar. Ao ponto de Lucas, quando vai fazer a biografia de Atos dos Apóstolos, só fez a biografia porque ele ouviu contar a história. Os testemunhos foram que Pedro chegou lá e gritou, e todo mundo olhou para ele: olha para nós. Ele usa a palavra no plural: olha para nós, eu e João, olha para nós. Aí quando Pedro consegue a atenção daquele rapaz e a atenção de todo mundo olhando, João, pelo jeito, tinha um dinheirinho escondido. Não ia ofertar, mas quando ele viu que Pedro oprimiu ele, João deve ter botado a mão no bolso para pegar o dinheiro. Quando Pedro percebeu que João tinha o dinheiro, Pedro parou de falar no plural e passou a falar no singular. Primeiro ele disse: olha para nós. João tomou um susto, já foi catar o dinheiro. Todo mundo está olhando. Aí Pedro disse: ele pode ter, mas eu não tenho. Está entendendo aí ou não? Eu falo por mim, não falo por João agora. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. E aí Pedro grita: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não. O paralítico não andou. Quando Pedro liberou a palavra, o que ele falou não fez efeito no paralítico. Pedro usou tudo que ele aprendeu no seminário a céu aberto de 3 anos e meio ao lado de Jesus. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome. Então Pedro lembrou do estudo, olhou para o paralítico e disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não levantou, a senha não funcionou. Agora vem comigo. Você está começando o seu ministério, é a sua primeira oportunidade.
Aí você vai dar tudo que tem, depois de ter orado e jejuado. Você vai dizer: as pessoas vão ver que Deus me confirmou e me chamou. Aí você usa tudo que você tem e não funciona. Vocês conseguem imaginar o que se passou na cabeça das pessoas que estavam olhando naquele momento? O que se passou na cabeça de João, dizendo: vai acabar o ministério de Pedro e meu, porque vão bater em nós dois aqui agora. Pode imaginar o que passou na cabeça de Pedro? Pedro ainda carregava traumas. Eu disse o quê? Pergunte: por quê, pastor? Porque na noite em que Jesus foi traído, Pedro negou ele 3 vezes. O trauma em Pedro foi tão grande que o único evangelista que fala que Jesus tentou curar o trauma dele é Marcos, capítulo 16, versículo 7. O único evangelho que diz assim: que quando os anjos que estavam sentados na pedra falaram para as mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, já ressuscitou. Todos os evangelhos dizem que as mulheres saíram correndo e foram contar para todos. Mas Marcos diz assim: e os anjos disseram às mulheres: ide, dizei a seus discípulos, vírgula, e a Pedro. Isso, eu gosto de crente inteligente. Vou de novo: ide, dizei aos seus discípulos, e um deles vocês vão chamar num canto em particular. Dizei a seus discípulos e a Pedro, que eu ainda vou continuar. A nossa história não acabou ainda. Está entendendo ou não? Um dia que eu li isso, eu falei: meu Deus, que fantástico. Mas só Marcos fala disso. Aí eu fui estudar. Olha o que eu descobri. Você nunca se perguntou quem é esse Marcos que escreve o evangelho? Não tem nenhum evangelista ao lado de Jesus, não tem nenhum apóstolo chamado Marcos. E como é que esse cidadão aparece escrevendo esse evangelho, que é o evangelho mais antigo da Bíblia, o evangelho de Marcos? Pergunte para mim como, pastor. Esse Marcos foi discípulo do apóstolo São Paulo, filho de uma família rica. João Marcos era o nome dele. Era menino, tinha sonhos, tinha vontade, mas como menino também tem temores. Paulo foi apedrejado em uma cidade. Quando ele foi falar: Marcos, me ajuda, cadê o Marcos? Marcos já estava longe, já tinha dado no pé. Paulo sobreviveu, chamou ele, chamou os irmãos, disse: não quero mais esse rapaz perto de mim, porque ele é um covarde, ele não presta para caminhar comigo. Paulo mandou o garoto embora. Só que Paulo e Pedro tinham uma rincha. É só ler Gálatas capítulo 2, vocês vão entender. Pedro e Paulo tinham uma rincha. Ambos eram gigantes no Senhor, ambos amavam o Senhor, mas cada um tinha uma visão de reino. E tudo que Paulo fazia, Pedro tentava desfazer. Quando Pedro ouviu falar: Paulo mandou embora o garoto, Pedro falou: então traz ele para mim. Se Paulo não quer, é porque ele dá certo trabalhar comigo. E Pedro adotou João Marcos e transformou ele num grande discípulo de Pedro. Paulo, quando está para morrer, menos de 30 dias para ser decapitado, escreve uma carta para Timóteo e diz: Timóteo, traz a capa que eu deixei em Troas quando vier me visitar, e traz também João Marcos, porque hoje eu vejo quão grande era a obra de Deus na vida dele. Olha que coisa bonita. E é esse João Marcos que se torna discípulo de Pedro. Quando Pedro foi condenado à morte de cruz, ele chamou João Marcos. João Marcos veio com nanquim, papiro ou pele de cabra, sentou na frente da grade, Pedro atrás das grades e João Marcos aqui, e Pedro dizendo: eu quero deixar aqui um testamento. Eu quero que você coloque aí tudo que eu lembro da minha caminhada com Jesus. O evangelho de Marcos saiu da boca de Pedro. Vou dizer de novo: o evangelho de Marcos foi ditado pelo apóstolo São Pedro. Por isso é um evangelho que não tem genealogia, não tem palavra profunda. É conhecido em teologia como o evangelho do servo, do homem simples, porque quem está ditando é um pescador que não tinha cultura. Aí o pescador escreveu muita coisa que muita gente escreveu, mas ele escreveu uma coisa que ninguém nunca tinha escrito. Ô Marcos, você sabia que quando Jesus ressuscitou, ele mandou um recado para mim? Ah, você não entendeu. João, que foi, Pedro? Você sabia que quando ele ressuscitou, ele lembrou de mim em particular? Oi, Sara. Mas como assim, Pedro? Ele mandou um recado dizendo assim, ó: avise aos discípulos e a Pedro que a nossa história ainda não acabou.
aquilo me arrancou da depressão, porque eu fugi para o meio do mato. Eu era tão fraco, eu estou dizendo em nome de Pedro, eu era tão fraco que nem tirar minha vida eu tive coragem. Judas pelo menos teve a hombridade, a honradez de se punir. Eu nem isso conseguia. Então eu me escondi no meio do mato, para não morrer na mão dos escravos, na mão dos soldados romanos, dos pretorianos. Eu vim para esta casa e me enfiei dentro de um buraco. Aí é domingo de manhã, as mulheres entram na casa esbaforidas gritando: o mestre não está na tumba, a tumba está vazia. Yeshua ressuscitou, Yeshua ressuscitou. Todos vieram, as mulheres começaram a cantar, a gritar, e eu fiquei trancado num canto dizendo: se ele ressuscitou, ele não me ama mais, porque eu fui o último a ficar com ele. Eu neguei ele 3 vezes. Ele vai me mandar embora, eu não presto para caminhar com ele. Aí de repente uma delas diz: ele mandou um recado para um discípulo em particular. João já se apresenta, deve ser para mim, porque eu sou o discípulo a quem ele amava. E as mulheres dizem: João, desculpa, mas não é para você, o recado é para Pedro. Pedro! E lá vem o Pedro, humilde, inchado de chorar os seus olhos. Oi, Jesus falou que ele vai te encontrar. Pode imaginar o coração dele acelerando, e ele dizendo: não acabou. Um ato falho não diz quem eu sou. Não é porque um erro só vai colocar uma pedra em cima de tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Vai pegando esta palavra e deixa ela descer dentro do seu coração. Homens são assim. Faça 99 coisas boas para os homens e te chamarão de anjo. Tendo feito 99 coisas boas, ouse fazer uma única errada e te chamarão de demônio. E tomarão tudo que você tem. Vão dizer que você não presta para nada, porque a régua do homem é pesada, a régua de Deus é diferente. Davi entendeu isso quando ele contou Jerusalém, e o Senhor disse: você é meu filho, é um homem segundo o meu coração, mas eu vou te punir. Mas eu te amo tanto que eu vou te dar o direito de escolher a punição. Qual é as minhas opções, Senhor? Eu vou destruir Jerusalém, a primeira. A segunda é eu te jogar na mão dos homens. E a terceira é você cair na minha mão. Onde você quer? Aí Davi disse: caia eu na sua mão. Vão gritar: caia eu na sua mão, porque nas suas mãos ainda há misericórdia. Se Pedro vivesse entre nós, possivelmente pastores como eu, que sou pastor de igreja, pastor Edildo e outros, a gente ia falar para ele: está aqui sua carta de mudança, some daqui. Mas Jesus, mesmo sendo traído por Pedro, que negou ele 3 vezes, mandou um recado dizendo: a nossa história não acabou. Imagine Pedro falando: levanta e anda, e o homem não levanta. Aí vem toda a acusação do diabo, porque trauma é assim, são gatilhos. Quando você menos pensa, volta tudo. As acusações voltam todas. E o diabo falando no ouvido dele: ele não te perdoou, era mentira. Ele fez isso para te humilhar publicamente, para acabar com a sua vida. Sai correndo daqui, Pedro. Esquece seu ministério. Vai embora, Pedro. Some daqui, Pedro. Aí Pedro, em vez de sair correndo: cadê meu paralítico, Roberto? Vai andar com esse espírito de tartaruga? O Nai vai ser meu paralítico? O sangue de Jesus tem poder. Todo tortinho, Nai. Isso aí é bêbado, Nai. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E ele não se moveu. Aí a Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. E o paralítico começou a saltar, a pular, a adorar. E entrou no templo correndo, adorando, saltando e bendizendo ao nome do Senhor. Estou com o corpo todo arrepiado. Alguém me explique o que foi que aconteceu com esse pescador. Que audácia foi essa? Pastor Zé Carlos, que autoridade foi essa? Francisco, onde foi que esse homem arrumou coragem para pular em cima de um paralítico, que é paralítico de nascença? As pernas estavam podres, os ossos envergados, não havia carne, não havia nervos. Um homem
daquela idade devia ter pelo menos uns 77 quilos. Esse tem uns 60, pela ausência da carne na perna. Ele escuta o nome de Jesus e nada funciona. Aí Pedro pega um homem com uma mão, não foi com as duas, e coloca um homem de 60 quilos em pé. Pedro arrastou ele. Num puxão o homem ficou em pé. Só que o problema não foi ele ficar em pé, foi que quando Pedro tocou ele, os nervos, a carne, os ossos receberam vida, e ninguém sabe de onde. O próprio homem, quando ficou em pé, deve ter olhado para baixo. É a primeira vez que ele está em pé. Por isso que ele começou a saltar, a pular, saiu correndo e começou a adorar o nome do Senhor. Obrigado, Nai, pode levar uma salva de palmas para o nosso grande amigo aqui. Olhe para o seu irmão e diga: escute o que Deus vai falar. Quando eu estudei isso, eu falei: Senhor, o que aconteceu com Pedro? Porque esse Pedro de Atos dos Apóstolos eu não conheço. Eu conheço Pedro dos Evangelhos. Não é o mesmo, pastor? Eu tenho dificuldade às vezes de entender, porque o Pedro dos Evangelhos é um fracassado. É o discípulo que mais errou na Bíblia. Nem o Iscariotes errou tanto quanto Pedro. Pedro é bipolar. Ele vai de 0 a 100 em 2 segundos. Pedro tem um temperamento extremamente explosivo. Pedro não pensa para falar, ele não tem filtro. Pedro é capaz de acabar com um culto. Explica, pastor. Jesus fez o culto mais lindo da Bíblia, da ceia. Não tem um culto mais lindo do que a última ceia. Ninguém dá atenção para aquele culto. É o culto do lava-pés. Você já meditou nisso? Quer chorar comigo? Imagina 12 tronos de honra, 12 homens caídos sentados nesses 12 tronos de honra, 12 homens defeituosos, podres, sujos. Aí o que devia estar sentado no trono ajoelha na frente deles. Você não entendeu? O que devia estar sentado no trono, mas não era no trono da terra não, sentado no trono do céu, o Deus eterno, o Verbo encarnado, Yeshua. Ele ajoelha na frente desses homens e pega a parte mais suja do corpo de um macho. O tal do homem é porco por natureza. Se eu falasse aqui agora: machos, tirem o sapato, era 2 minutos para os irmãos saírem correndo. O povo ia dizer: eu estou no inferno. Ia misturar um cheiro de chulé com frieira, com dedo podre, com unha encravada. Você acha que eu estou mentindo? Eu sei, eu conheço a minha turma. O Roberto e os 3 músicos. Pense na caverna de Adulão. Eu tenho o dom de Davi, eu só atraio aquilo rejeitado. Agora o pé dele consertou. 17 anos junto, Roberto. Mas foi 10 anos sofrendo com o pé dele. É sério? Mas isso é outra história para outro dia. Aí vem ele, o Deus eterno, ajoelha na frente desses sujos e pega o pé deles, Adeus, e começa a lavar. Os sensíveis começam a chorar. João está chorando, André está chorando. Aí quando Jesus vai pegar o pé do Pedro, cadê o pé do Pedro? Pedro botou os pés para trás. E Jesus olhou para ele e disse assim: o que você está fazendo? No meu pé o senhor não toca não. Por que não, Pedro? Por que não? Aí Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Acabou o culto, está todo mundo olhando para Pedro e falando: esse miserável acabou com a unção, ladrão de unção, ladrão de glória. Na igreja a gente tem alguns, você sabe, né? Esse pessoal que não para de andar, eles roubam a unção da gente toda hora. Essa criatura do seu lado mascando essa desgraça desse chiclete também. O outro que não solta, são ladrões de unção. Mas isso é uma outra história para outro dia. Aí está lá Pedro: no meu pé o senhor não toca. Se eu não tocar no seu pé, você não tem parte comigo. Olha o que Pedro faz. Ele desenrola um pé, ele desenrola o outro pé. Aí Jesus faz assim: agora sim. Jesus vira para pegar água. Quando ele volta, Pedro está com os pés e as mãos esticadas. Pedro, o que você está fazendo? Eu pedi os pés.
já que o senhor vai lavar, não lava só os pés, lava as minhas mãos, me lava por inteiro, porque eu preciso ser purificado dos pés à cabeça. Oh, Pedro abençoado, ele acaba com o culto e recupera o culto. Os discípulos estão num barco e o vento está soprando, e daqui a pouco eles olham, cadê Jesus? Lembraram que Jesus falou, vão na frente que eu encontro vocês. Eles nem se perguntaram como é que ele ia atravessar o mar. É madrugada. De repente eles olham lá no meio do mar e eles veem uma coisa branca e começam a gritar, é Iemanjá, é Yara. Onde assim, é Poseidon, é o rei Triton, é o pai da pequena sereia, é uma entidade do mar. Eles se atracam um no outro, é um fantasma, é um fantasma. Entre aspas, o fantasma escutou e disse, sou eu. Gostaram aí? Gostaram? E aí que eles ficaram com medo mesmo. Aí um deles falou assim, se és tu, me manda ir ter contigo. Aí a voz disse, vem Pedro. Aí Pedro vai se soltando, dá licença, o homem me chamou. Pedro, é um engano, dá licença. Pedro, é obra de engano, dá licença. Se eu conheço Pedro, ele pulou do barco de uma vez. Se fosse João, ia jogar uma escadinha, ia descer, colocar o pé lá para ver se está durinha. Isso é prudência. Mas Pedro, tantã, pulou de uma vez. Quando ele pulou, os discípulos vêm para ver ele afundar. E quando olha para ele, Pedro está parecendo surfista. É o homem mesmo, ó. E Pedro sai andando nas águas. Estava indo tudo muito bem, até que o vento soprou. Está escrito, e o vento soprou, e Pedro começou a olhar o efeito do vento. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Jesus apressou, segurou ele pela mão e falou assim, homem de pouca fé. Alguém lá no barco escutou. Crente é fofoqueiro, porque Jesus não escreveu nada enquanto esteve aqui em papel, ele escreveu só na areia da praia. Quem contou é os 11. Os 11 ficaram com a vida assim. E ao invés de contar para os outros milagres, todo mundo falou, Pedro não tem fé. Homem de pouca fé. Aí eu pergunto, se Pedro tem pouca fé e pulou no barco, no meio das águas, quanta fé tinham aqueles que ficaram lá? Aí Jesus põe Pedro dentro do barco. Imagina a cena, Pedro está dentro do barco se enxugando, e os discípulos dizendo, Senhor, eu jamais pularia lá, eu jamais tentaria o Senhor, eu sabia que era o Senhor. Aquelas mentiras, hipocrisias. E alguém dizendo, Senhor, toda vez que alguém contar essa história, vão falar de Pedro. Aí eu não vou contar, mas nós estamos em 11. Alguém, o senhor sabe que não tem como guardar segredo em mais de uma pessoa. Vão contar essa história que Pedro é um homem de pouca fé. Eu imagino Pedro escutando, levantando a mão. Posso falar, Jesus? Fala, Pedro. Me perdoa, eu afundei mesmo. Aí Pedro dando um sorrisinho assim, mas eu andei, né? E o povo gritando, mas afundou. Grita, mas afundou. Mas eu andei. Mas eu andei. Mas eu andei. Mas eu andei. Quando alguém for contar no mundo a história de dois homens que quebraram a lei da gravidade, um veio do céu, que é Jesus, o outro sou eu, Pedro da Silva Sauro. Dá licença. Eu afundo, mas eu ando. Agora escuta, isso aqui mexe comigo. Com Pedro eu aprendo uma coisa: é melhor ir, bater com a cara no muro, voltar todo arrebentado, se arrepender por uns 10 minutos, uma semana, e lamber as feridas por um mês, 2, do que passar a vida inteira pensando, e se eu tivesse ido? Eu só aprendo isso com Pedro. Com Pedro eu aprendo que Deus ama gente atrevida. Vou repetir, Deus ama gente atrevida. Jesus tem dificuldade em lidar com gente normal. Os normais vêm para um culto como esse, cruza a perninha, fica com a canetinha, mãozinha no queixo, olhando para o céu, filosofando. To be or not to be, that's the question. Aí os maluquinhos, tudo que o pastor fala, grita, eita Deus! É
Os normais têm que fazer um exercício mental. 2 mais 2 são 4. Aí os malucos assim, não, quando divide o peixe ele multiplica. Os normais não conseguem entender a voz de Deus. É por isso que eu estou aqui para te dizer: não olhe as circunstâncias, não olhe a rua que você mora, a família que você veio, não olhe os seus traumas. Não fique dizendo: eu nasci de um aborto mal feito, ó vida, ó azar. Não fique dizendo: eu fui violada, violentada. Eu sei, sinto muito, mas já passou. Deixe o passado no passado, ou ele se transformará em um fantasma que vai te atormentar pelo resto da vida. Lembre que você nasceu de novo em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai pegar os seus traumas e vai tirar da cabeça e vai colocar nos pés. E ao invés deles mandarem você, você vai limpar os pés em cima dos seus traumas e vai dizer: Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Vou gritar de novo: Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Eu estava num banco lá na minha cidade, dia desses. Se rir vai tomar um cascudo. Estava na fila, aí bateram aqui no meu ombro. Eu olhei, uma senhora, eu disse: boa tarde. Ela: boa tarde, me deu um sorriso. Achei um sorriso estranho e virei para frente. Daqui a pouco bateu aqui. Eu olhei: pois não, senhora? Ela sorriu e disse: não sabe quem eu sou? Eu disse: desculpa, não. Ela disse: vou te ajudar. E agora? Eu disse: Ela fez: e agora? Eu disse: senhora, eu estou velho, fala logo. Ela falou: abaixa aqui, que ela está baixinha. Eu falei: pois não. Ela disse: sou eu. Eu falei: eu quem? A sua primeira namorada. Adeus. Quando ela disse aquilo, eu dei 3 passos para que a minha visão ficasse plena. E quando eu olhei a criatura aqui dentro, eu falei: tu és fiel, Senhor. Deus de libertação, Deus de milagre. Aí Deus falou: quando ela largou de você, você chorou, né? Agora, está vendo, meu filho? Eu sei o que faço na sua vida. Aí eu falei: nossa, quanto tempo? Ela: já tem uns 30 anos que a gente não se vê. Eu falei: pois é. Ela disse: nossa, você está bonita, hein? Ela também tinha problema de vista, tá? Ela falou: nossa, você está um pão. Eu falei: o que é pão, meu Deus? Aí eu falei: obrigado. Ela disse: eu mudei um pouquinho, né? Eu falei: é o tempo. Ela falou assim: às vezes eu te vejo na televisão, no YouTube, e falo para os meus filhos: era para ele ser pai de vocês. Ó, prova. Aí ela falou assim: que partidão que eu perdi. E eu quieto, porque eu sou educado. Ela falou assim: mas eu nem me lembro porque a gente se separou. Aí o gatilho. Quem bate esquece, quem apanha não. Eu disse: eu me lembro muito bem. Quer ouvir? Ela fala. Eu não devia ter falado, mas é trauma. Você não tem como lidar com trauma. Aí eu olhei para ela e disse: você insistiu em conhecer minha casa, e eu falei que não dava. Você disse: eu tenho que ir, e você foi. E quando você chegou na minha casa, de 2 cômodos, rebocada com barro, sem forro, e o banheiro do lado de fora, uma fossa. E quando você viu que nós morávamos em 2 cômodos com 12 pessoas, você nem se despediu. Você virou as costas e sumiu. Saiu correndo. Eu te chamei, você não me ouviu. Na escola, no dia seguinte, fui falar com você, você me isolou. O semblante dela caiu na hora. E eu senti que ela ficou com vergonha. Eu não devia ter feito. Aí eu falei para ela: posso te contar uma história? Ela: pode. No Oriente Médio se conta que um dia a água, o fogo e a oportunidade se encontraram, andando numa velocidade incrível. O fogo, curioso, olhou para a água e disse: onde você mora, água?
E a água disse: cave buracos na terra e você vai me encontrar nos lençóis freáticos de água. E você, onde você mora, fogo? Eu moro no atrito. Bata 2 pedras, esfregue 2 gravetos e ali estou eu. E a oportunidade andando. O fogo e a água olharam e disseram: oportunidade, e você? Onde você mora? E a oportunidade disse: eu estou passando. Deixa cair, deixa a ficha entrar. Eu estou passando. O medo, a falta de visão, a falta de fé, a falta de crença pode impedir você de ter um futuro mais brilhante na sua vida. Pedro não tinha isso, não tinha filtro. Pedro era colérico sanguíneo. Eu sou um pouquinho pior do que ele, eu sou colérico depressivo. Porque não é você o bocó, né? Pedro era assim. Por isso que eu repito, Deus tem dificuldade em lidar com gente normal. Deus tem dificuldade em lidar com gente fleumática. Por isso que Apocalipse diz: os tímidos ficarão de fora. Eu tenho medo de pessoas que não conversam, que não falam nada, porque essas pessoas são uma bomba atômica andando. Quando explode, você não viu semana passada em Itumbiara? Um rapaz estudado, um homem bonito, de uma família estruturada, um homem inteligente, estudado, do nada matou os filhos e se matou. Pessoas que guardam muito, que são fleumáticas, que ficam guardando tudo aqui dentro do peito, quando explode, você não sabe o que vai acontecer. Agora a pessoa que fala pelos cotovelos, você pode ficar bravo com ela na hora, mas pode confiar nela. Pode confiar. A pessoa que fala mais que o homem da cobra, essa pessoa vai ser amiga, porque ela não tem filtro. Ela não vai maquiar, ela vai falar para você: oh, sua boca está cheirando mal. Você escovou o dente com o quê? Com o rabo do gambá? Vai chupar um chiclete. Mas veja só, eu só posso aprender isso porque tem um Pedro na Bíblia. Eu jamais aprenderia isso com João, equilibrado, com André, político, com os outros que tinham uma estrutura emocional. Mas com Pedro, um dia, Jesus tinha que fazer um exercício tão grande para suportar Pedro, que um dia Jesus parou o culto e falou assim: Pedro, Simão, o diabo está pedindo a sua alma para cirandar com ela. Olha só, não era Zé Pilintra, nem Exu Caveira, nem Tranca-Rua, nem Pombagira, era o chefão, o Satanás. Esse é o Pedro que eu me lembro. Um Pedro que negou Jesus 3 vezes. Um Pedro que trocava a mão pelos pés. Pedro é tão atribulado que até no seminário, quando eu fiz a primeira vez, o tal do Pedro atormentou a gente. Pergunte por quê? Porque tinha um lá que disse assim: ó, nós descobrimos porque foi que Pedro negou Jesus. Era um grupo de trabalho, o professor de interpretação do Novo Testamento disse: então vem cá, conte a revelação. Por que Pedro negou Jesus? E ele disse: a conclusão que a gente chega é a seguinte: Jesus curou a sogra dele antes. Não entendeu não? Se eu tiver que explicar uma piada, ela perde o sentido. Olha que conclusão chegou o rapaz, que Pedro negou Jesus para se vingar, porque Jesus tinha curado a sogra dele. Oh meu Deus, esse é o Pedro, Pedro da Silva Sauro. Agora vem a parte mais difícil de falar, pergunte qual. Pedro andou ao lado de Jesus endemoniado, mesmo curando enfermos e expulsando demônios. Como assim, pastor? Jesus está chegando no final. É chegada a minha hora. Pedro diz: tem pena de ti mesmo. Jesus levanta e diz: para trás de mim. Opa. Para trás de mim quem? Lúcifer, Satanás, um anjo de quinta grandeza, o arqui-inimigo de Deus, o anjo que seduziu 1/3 dos anjos do céu, arqui-inimigo da humanidade, que destruiu a vida do primeiro homem e até hoje atormenta. Por que é que o Satanás, vendo que Pedro era um fracassado, ao invés de mandar 1000 demônios, foi ele mesmo entrar em Pedro? Porque ele começou a perceber que Jesus tinha muita paciência com Pedro. E se Jesus tem muita paciência com Pedro, Satanás diz: é porque ele está vendo aquilo que eu não posso ver, porque só ele é onipresente, só ele é onisciente,
Só Ele é onipotente. Se Ele está segurando esse Pedro, é porque agora Ele está dando prejuízo, mas lá na frente esse Pedro vai dar lucro. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Você não fica se perguntando: por que o diabo me atormenta, pastor? Eu não tenho onde cair, vivo com de lá morto, eu não tenho nada, ele fica toda hora me atormentando. É porque um dia, muda a música, Roberto. Um dia, Deus estava entediado no céu. Ele abriu a janela e disse: eu vou contemplar. Deus cruzou os braços na janela e ficou olhando na terra, e Ele achou você. E Ele ficou te olhando, te olhando, te olhando, e Ele foi te amando. Aí o diabo veio atormentar, e Deus disse: viste tu a minha serva lá de Manaus, o meu servo lá do meio do mato? Eu tenho algo na vida deles. O diabo pegou Deus te olhando. O diabo não sabe o futuro, ele não é onisciente, nem onipresente, mas ele é psicólogo por natureza. Ele pegou Deus te olhando e disse: o olhar de Deus diz que isso aqui vai ser uma explosão, então eu tenho que matar no ninho. É por isso que o seu coração não funciona, você não consegue relacionamento com ninguém, na igreja ninguém te entende, você não se entende. De vez em quando você bate a cabeça na parede. O bem que você quer fazer você não faz, o mal que você não quer faz todo dia. Você grita: miserável homem que sou, miserável mulher que eu sou. E você vai falando, e mesmo assim Deus diz: calma, porque a minha graça te basta. E por que a sua graça me basta? Porque eu vi lá na frente. Jesus teve paciência com Pedro. E eu encerro esse ciclo aqui. Cadê meu paralítico? Ele voltou com a guitarra. É um atribulado. Fica aí mesmo. Ô Francisco, vem cá me ajudar. Você vai pagar os seus pecados hoje, Francisco. Rápido, Francisco. Você não vai ser paralítico, não. Você vai ser o meu Pedro. Fica aqui. Jesus está numa reunião e diz assim: é a última aula, sente aí. E eu quero usar Pedro como exemplo. Pedro, vem cá. Quando Jesus chamou Pedro, ó Pedro dizendo: o que eu fiz dessa vez? Ele só dava bola fora. E os discípulos rindo e falando: ó ele lá, todo mundo rindo. Aí Jesus chega perto de Pedro: eu quero falar hoje para vocês sobre edificação. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos de algumas igrejas interpretam errado. Eles acham que Jesus está falando que Pedro é o alicerce da igreja, porque a palavra Pedro em grego é pedra, mas é pedra pequena, pedra esmiuçada. Pedra esmiuçada vira areia. E Jesus disse: o homem que tentou edificar a casa na areia, veio o vento e derrubou. Jesus está dizendo: você é uma pedra pequena que não presta para nada. Você é areia. Mas sobre esta pedra, entendeu? Não. Você é uma pedra pequena que não presta para nada, não dá para edificar nada em você. Mas sobre esta rocha, a pedra de Meribá, a rocha de Meribá que está dando água para nós aqui hoje, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra cortada do alto da montanha, sem apoio da mão do homem que destruiu os reinos, Jesus Cristo é a rocha. Chega perto. Você é uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha, não se escandalize e olhe a minha mão, não ouça apenas a minha voz. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Pedro não é o alicerce, Pedro é a igreja. Se Pedro fosse o alicerce da igreja, não existia mais igreja. Aí a pergunta que fica é: por que Jesus não chamou João para falar que ele era a igreja? Já pensou? Teríamos uma igreja equilibrada. Se Jesus chamasse Mateus, Levi, teríamos uma igreja inteligente. O menino era formado na universidade hebraica e sabia a ação matemática, a economia, por isso foi trabalhar para Roma. Se ele chama até o Iscariotes, que vinha da terra de Carítes, os homens de cabeça pensante, os revolucionários, teríamos uma igreja revolucionária. Mas Jesus chama o mais fraco, o homem de pouca fé, o homem que acaba com o culto, o homem que afunda nas águas,
o homem que vai negar ele. Aí Jesus diz: tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja é feita de gente fraca. A igreja não é feita de super-homem, nem de mulher maravilha. Só meia dúzia de crentes que são mais santos do que Deus e são quarto membro da Trindade é que acham que quem não presta deve sair da igreja. Igreja não é maçonaria. Na maçonaria só vai gente perfeita. Igreja é hospital, e só vai para o hospital quem está doente. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, e o sujo não pode falar do mal lavado. Quer fazer um bem para a humanidade? Cuida da sua vida e deixa o outro em paz. Não julgue pela roupa, pelo cabelo, pelas ações. Não foi você que morreu na cruz do Calvário por mim. Não foi você que agonizou 3 horas na cruz por mim. Não foi você que tomou chibatadas nas costas por mim. Se Ele me chamou, quem é você para falar que eu não posso? Tu és uma pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edifico a minha igreja. O diabo riu no inferno: se a igreja é pedra, eu já tive dentro dele, eu volto e expulso ele. Aí Jesus diz assim: mas as portas do inferno. Quer pegar Pedro? Quer pegar Pedro? Cai dentro, Satanás. Tem que passar pelo meu sangue, tem que passar pelo Espírito Santo. Quer tocar em Pedro? Tem que passar pelo anjo do Senhor que acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Estou com meu corpo todo arrepiado. Alguém poderia dar um grito daquele tamanho para assustar? Caralanar tu e André Velessuria Torovias Nargabar. Ei, o Pedro que eu conheço é esse: o que afunda, o que nega, o que atrapalha o culto, o endemoniado. Esse é o Pedro. O que Jesus disse: você não é nada, é uma pedra pequena. Alguém, por favor, me conte o que aconteceu com esse homem para ele agarrar um paralítico com a mão e colocar ele em pé. Isso não te toca? Eu acelero. O que aconteceu com esse homem que dias depois ele andava nas ruas e os doentes de todas as províncias ficavam sentados, e a Bíblia diz: e a sombra de Pedro, a sombra dele. Paulo, para curar, ainda mandou o lenço, mas a sombra do pescador, a sombra do homem caído, a sombra do homem que já foi endemoniado, a sombra do homem que afundou, a sombra dele levanta paralítico. Isso ainda não te assusta? Vou te deixar apavorado. Tem um crente que vendeu uma casa por um valor, foi lá: vou fazer moral com a igreja, esconde um pouquinho no bolso, vou dar de oferta. Se fosse na minha igreja, eu ia colocar esse homem como diácono. Olha, eu vim aqui trazer uma oferta, não importa o valor, está entregando, eu estou feliz. Pedro olhou para a mão do homem, olhou para ele e disse: por que mentistes ao Espírito Santo? E o homem caiu morto aos pés de Pedro. A mulher do homem tinha combinado: vai você primeiro, depois vou eu. Quando ela chegou, contou a mesma história. E Pedro: por que mentistes ao Espírito Santo? E ela caiu morta aos pés dele. Alguém, pelo amor de Deus, me diga o que aconteceu com esse Pedro. Lembra que eu disse que ele era analfabeto? Do capítulo 2 até o capítulo 5, Pedro recita de cor mais de 20 textos do Velho Testamento. Ele não é de família levítica. Os levitas ainda tinham a tradição de ler a lei. Pedro é pescador, e Pedro recita de cor. Lembra depois de Pentecoste? Esse povo está bêbado. Olha o Pedro que fugiu de uma vendedora de púrpura na noite que Jesus foi traído, pulando no meio de uma multidão, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. Anota aí:
Foi profetizado 835 anos antes de Jesus Cristo nascer pelo profeta Joel, que disse: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e sobre as servas. A lua se converterá em sangue, o sol em trevas, e o terrível e poderoso dia do Senhor chegará. Onde é que esse pescador aprendeu isso? Existe uma palavra grega que é aplicada aqui, e nós partimos para o encerramento. A palavra metamorfose. Diga comigo, metamorfose. O que é metamorfose? É a transformação de uma coisa em outra. A metamorfose mais estudada e crida pelo mundo, que você aprendeu na 5ª série em biologia, é a transformação da lagarta em uma borboleta. Quem é a lagarta? É aquele bichinho asqueroso, cheio de perna. Os pelinhos dela têm veneno, algumas deixam um rastro de nojento pelo chão. Ninguém pega uma lagarta e diz: nossa, que linda, eu vou colecionar, vou levar você para casa. Solta uma lagarta no meio de uma lavoura, ela destrói a lavoura. Quem vê lagarta quer pisar, quer matar, porque não presta. Mas a lagarta que sobrevive, de repente ela recebe por osmose ou por instinto que chegou o tempo dela sair de baixo. Ela sobe num lugar mais elevado, tem que ser num lugar elevado, porque ela fica pendurada e ela começa a construir um casulo ao redor dela. Dias depois o casulo se rompe. Cadê a lagarta? Sai uma borboleta, asas coloridas, antenas saltitantes. Ela não anda mais, ela voa. Ela não destrói mais lavoura, ela leva pólen para as plantas. As pessoas não têm nojo de borboleta. Tem pessoas no mundo que têm coleções de borboletas. Mas essa borboleta antes era uma lagarta. O Pedro dos evangelhos era só uma lagarta. Em Atos dos Apóstolos ele virou uma borboleta. Mas eu ainda insisto, o que foi que aconteceu com Pedro? Como foi que isso aconteceu? Que mudança foi essa? Eu descobri na Bíblia. Atos 1:8. O último encontro de Jesus com os homens. Ele disse: vocês vão receber virtude. Virá do céu uma virtude do Espírito Santo. Vai descer sobre vós. E vocês serão testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Lucas 24:49 é a continuação de Atos 1:8. E lá o Senhor diz: ficai, pois, até que do alto sejais revestidos de... O pescador acreditou. Correu para dentro da casa de um homem rico, uma sala chamada cenáculo. Foram 500 pessoas, 500 testemunhas a quem Jesus apareceu por um período de 40 dias após a ressurreição. Lá dentro, ficaram em oração. Começaram em 500, terminaram em quase 120, 380, e alguns foram embora, mas o pescador ficou lá. Não tinha data, não tinha horário, não tinha, eu só falou o Senhor: ficai em Jerusalém. E aí aconteceu a mudança. Vou lembrar vocês. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, o fundão, e todos, você assistindo pela internet, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
Me escute. O batismo com o Espírito Santo é um legado que Jesus deu ao homem, e é um legado que nós assembleianos carregamos como bandeira. Somos das poucas igrejas pentecostais que ainda acreditamos no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é só um mero sinal, não é só um toquezinho do sobrenatural no natural. O batismo com o Espírito Santo é uma chave. É uma o quê? Uma chave que te dá o direito de abrir um armário que tem 9 prateleiras. Só que esse armário não fica na terra, ele fica nas regiões celestiais. Paulo diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos e outros têm testemunhos, o céu se mistura com a terra e vocês adoram nas regiões celestiais. Qual o problema dos crentes hoje? Tem muita gente aqui que conseguiu entrar na igreja, mas bem poucos conseguiram entrar no culto. Eu gosto de gente que pensa. Entrar na igreja qualquer um entra. Lá em São Paulo fez-se uma piada. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Aí vem a senhora, o senhorito, diz para sua mãe: pelo menos eu estou aqui. Pelo menos uma vírgula. Estar aqui com esse corpo pesado, me olhando há mais de uma hora, com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Vem para o culto, já tem mais de uma hora me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. É um congresso assembleiano pentecostal, e você está com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. É nesse momento que a gente sai da terra. Quando você começa a adorar e recebe a virtude, o seu espírito é transportado para uma outra dimensão. O batismo com o Espírito Santo te transporta para as regiões celestiais, e lá tem um armário. Ao falar em línguas, a chave é colocada na fechadura e ela abre a Deus. E lá tem 9 dons sobrenaturais. Não entendeu? Vou falar de novo. O batismo com o Espírito Santo é só a chave. Ao ser acionado, você tem acesso a esse armário, e tem 9 prateleiras. Nelas tem assim: variedade de línguas, interpretação de línguas, dons de curar os enfermos, operação de maravilhas, o dom da fé, dom de discernimento de espíritos. Existe uma gama de dons sobrenaturais, que foi o que fez a Assembleia de Deus chegar onde chegou. E a nossa geração está perdendo isso. Estamos trocando o barulho da verdadeira adoração por instrumentos musicais que também são muito lindos, mas eu tenho certeza que Deus preferiria ouvir o grito do glória a Deus da sua boca do que os instrumentos. Nós somos assembleianos. Ah, pastor, mas somos modernos, mas não somos mundanos. Ah, pastor, a gente foi para frente. Seja para frente, mas não deixe Jesus para trás. Ah, pastor, mas agora eu estudo e falo how are you, falo inglês, francês, mas não deixe de falar na língua dos anjos. Eu não estou pregando numa terra comum, eu estou pregando no Amazonas, em Manaus, a terra do avivamento. Jesus não te trouxe aqui só para você ter um momento para encontrar sua namorada, embora isso seja legal. Congresso de jovens não é só para azaração, é para mudança de vida. Jesus quer fazer uma metamorfose na sua vida. Você vai sair desse congresso tão mudado, mas tão mudado, que quando você chegar em casa, as pessoas vão ficar te olhando esquisito, vão falar: o que aconteceu com ele? Aliás, já vai começar hoje à noite, vai sair por aquela porta, o amigo, a amiga vai te olhar aí: você está estranho, você viu um passarinho verde? Você vai falar: não, foi uma pombinha de fogo que desceu lá no Canaã. Foi o Espírito do Senhor que desceu sobre nós e mudou a nossa vida. Oh meu Deus. Pedro recebe o batismo com o Espírito Santo e na sequência recebe dons. Ao levantar o paralítico, não foi dom de curar, porque o dom de curar é usado no nome de Jesus. É o dom de operação de maravilhas. Pergunte por quê. Traz uma cadeira, vem rapidão, vem rapidão. Atos 1:8. Atos 1:8. Receberão a virtude, diga comigo, virtude.
Em algumas Bíblias está autoridade, poder, mas a palavra no original é virtude. Só tem 2 textos da Bíblia que falam em virtude. Senta aqui. Só tem 2 textos no Novo Testamento que usa a palavra virtude no grego. Um é a mulher do fluxo de sangue. Lembram dela? Ela tocou aonde em Jesus? No ombro, no lombo, na cintura, na orla. Como é que alguém toca na orla se Jesus está tomado por uma multidão? Se ela estivesse arrastando, alguém pisava em cima dela. Ela usou toda a energia dela para chegar perto de Jesus. Quando ela percebeu que ela ia desmaiar, porque a glicose foi a 0, porque ela tem falta de sangue, ela esticou a mão e ela caiu e conseguiu tocar só na barra do vestido. A Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus parou e disse: quem me tocou? Tem que ser Pedro. Mestre, as multidões te oprimem, te apertam, e tu perguntas quem me tocou? Pedro, cala a boca. Eu não quero saber quem veio tirar uma selfie comigo, não quero saber quem veio levar o lenço do meu suor. Alguém tocou na minha virtude, Pedro. Como assim, Senhor? O que estava dentro de mim, essa pessoa sugou igual uma esponja seca. Sabe o problema dos crentes, Adeildo? É que muitos vêm para a igreja parecendo uma toalha nova. Idos dos anos, começando a pregar, ninguém colocava a gente em hotel, tinha a casa do profeta. Os irmãos tinham um quartinho do profeta. Aí tinha lá uma caminha, uma moringa d'água. A gente chegava, em cima da mesa tinha uma toalha bordada, sempre toalha bordada, e cheirando naftalina. E em cima da toalha tinha um sabonete Palmolive. Glória, porque ela não é a senhora, né? Aí a gente ficava todo feliz. A gente ia tomar banho, a toalha era bonita, mas não enxugava, porque a irmã casou em 1850 e ela deixou guardada para uma ocasião especial. E chegou a ocasião especial, o profeta está lá, mas a toalha não funciona, tem parafina nela. Você passa para cá, ela empurra água, ela não absorve. Tem crente aqui que parece essa toalha. O fogo está caindo do lado, da esquerda já entrou no manto, daqui já falou, e a pessoa está me olhando assim, ó. Toalha nova. Mas Jesus ama mesmo é as esponjinhas secas, porque a esponja absorve. Pedro, quando falou levanta e anda, e ele não levantou, Pedro falou: será que eu tenho a mesma virtude de Jesus? A mulher tocou, saiu virtude e foi curada. Vou fazer o teste. E Pedro, tomando pela mão direita, o toque de Pedro, a unção que estava dentro dele passou pelo braço, passou pelo corpo. A unção é transferível, a unção pode ser absorvida. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Se você recebe o que eu estou pregando, você se tornará um pregador melhor do que eu. Se você ama ver a Sara cantar, a unção que está nela pode vir dobrada sobre a sua vida. Se você gosta de ver o Roberto tocar, ela virá sobre a sua vida 2 vezes mais. Mas você tem que desejar, porque a virtude do Altíssimo pôs o paralítico em pé. Já fique de pé, por favor. Levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela. Cinegrafistas, faça uma tomada disso. Coloque essa mão no ombro de alguém que está do seu lado e agarra a pessoa. Chacoalha ela até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita. E diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode. Para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua história. Ele vai sacudir a sua casa, a sua chamada, o seu ministério, a sua família. Vai haver um avivamento na sua terra. Metamorfose. Feche os olhos. Eu vou fazer um único convite com autorização do pastor. Abra o corredor para mim. Feche os olhos. Eu quero orar aqui na frente no altar. Só com quem está cansado de ser uma lagarta. Só com quem está cansado de rastejar. Só com quem está cansado de ser pisado. Quero orar só com gente que não aguenta mais chorar nem sofrer. Quero orar com alguém que acredita que Deus pode te dar virtude.
Vai descer uma virtude sobre esta festa. O Conjadem desse ano vai ser comentado pelos próximos 10 anos. Não vão esquecer, porque Deus levantará pastores, profetas, evangelistas, missionários, missionárias, bispos. O Senhor levantará levitas. Está descendo sobre você aquilo que você veio buscar, então reage. Os batizados com o Espírito Santo comecem a orar em línguas. Os que nunca falaram em línguas, se preparem para ser batizado, porque Deus está transformando o complexo do Canaã no oceano do Espírito.